anoto nos meus cadernos, eu tenho caderno em toda a casa, assim, tem Legal. muita coisa anotada, eu gosto disso, que às vezes, com você deve acontecer, às vezes uma frase super interessante vem, e aí tu não pode deixar aquilo escapar, né? Tu tem que aproveitar esse momento. Agora, é inspiração? Não, né, gente? Não é inspiração, é trabalho, é dedicação, é foco. Não tem essa de inspiração comigo, né? O tema até pode ser uma inspiração, assim, vou falar sobre esse assunto, mas depois é trabalho mesmo, é dedicação, é debruçar sobre o material ali e ficar mobilizando tudo aquilo que eu já estudei, que eu já aprendi, é mobilizar técnicas mesmo para a escrita, né? Não é querer achar que, nossa, como tem talento. Talvez a pessoa tenha uma certa afinidade com a escrita, com a leitura, enfim, mas precisa de bastante trabalho, bastante leitura de outros autores, leitura de mundo, observação, porque, né, o que nos faz autoras e autores é também a observação, né? Nós somos observadores potenciais, né? É isso que nos traz o material literário. Pelo menos eu acredito nisso. Eu sou Adriana Machman, eu fui aluna da Metamorfose em 2017, se não me engano, não tenho certeza, não sou muito boa com datas, Tempo mas do em presencial, 2017, né? Não lembro também. no presencial. Eu iniciei na Metamorfose com o grupo da Ana Mello, né, com o grupo de escrita criativa com a escritora Ana Mello, e porque não tinha vaga no curso de formação de escritores, quando eu descobri esse curso, ele já estava em andamento e não tinha vaga, e assim que abriu vaga, então, eu entrei para o curso de formação com o Marcelo, e gostei muito, e a partir do curso surgiu, então, o meu primeiro livro, que foi o Alana Dupan, Sigilo e Eficiência, uma novelinha policial, e a partir dali eu não parei mais de escrever. Participei das coletâneas também da Metamorfose, depois enviei contos para outras coletâneas e eles foram também selecionados, e a partir daí fui dando continuidade a essa vida de escrita. Eu sou formada em letras pela FAPA e tenho especialização, pós-graduação em leitura, teoria e práticas de leitura. Sempre fui uma leitora muito fluente, sempre gostei muito de ler desde criança e continuo lendo e gostando até hoje. E Muito não bem. sei, Deixa eu te fala. dizer que eu estava comentando com eles um pouco antes que às vezes a gente, quando é escritor, a gente quer que tudo aconteça muito rápido, né? Então publica lá 3, 4 livros no ano, investe um monte de dinheiro, expectativa. E a Adriana lançou o primeiro livro dela, ficou ali no banho-maria, vendeu a tiragem, mas nada explodiu. E ali, 2 anos depois, ou 3, né, Adriana, a gente publicou juntos Clube do Rock. E ali o Clube do Rock teve repercussão maior, ele não vende tanto, mas ele teve um prêmio importante, ele deu credibilidade. Então, depois do Clube do Rock, levou mais 2 anos para publicar esse de agora? 2022 eu publiquei o Lápis Preto. No São final de 3 livros até agora, é 2022, isso? individuais, três. E o Eu Lápis tenho. Preto, que foi. Tu tá com eles aí, tu vai ter que mostrar a capa para eles. Tá, tem. Aqui, ó. O primeiro, então, foi. Peraí, que eu já ajeito. A Alana Dupan. Este aqui foi o meu livro, vamos dizer assim, o livro de encerramento de curso, que é essa história Eu acho muito boa policial, essa história, viu? É uma história policial e uma detetive mulher, um livro adulto esse. uma detetive mulher. O meu padrinho literário aqui, além do Marcelo, claro, foi o Luiz Dil, que gentilmente fez a apresentação deste livro aqui. A gente Então, colocou no verso desse livro para maiores de 18 anos, não lembro, a gente discutiu isso, eu não lembro se sim, a ficou. gente colocou aqui, ó, para maiores de 18 anos. É um livro que além do tema, né, que é uma detetive especializada em infidelidades, também a linguagem, né, uma linguagem mais adulta, tem palavrões, enfim, situações mais adultas. Então a gente achou por bem colocar, né, esse aviso Que é da para leitor. professora, né, gente? Então poderia gerar alguma confusão, a gente achou melhor indicar no livro que é um livro adulto, que não é um livro juvenil.
Exato. Então, foi uma escolha bem consciente nossa, né? Então, Aí o este outro. foi o primeiro. O segundo livro, então, foi aqui em parceria com o Marcelo, que me deu muita alegria, muito orgulho de escrever um livro a quatro mãos com o Marcelo, né? Sempre admirei Marcelo como editor, professor e escritor, e ter a oportunidade de escrever um livro com ele, isso para mim foi uma, uma, uma satisfação muito grande, né? Foi aqui, só no convite para escrever, eu já me senti muito valorizada como autora, né? Eu já achei maravilhoso a Eu nem lembro oportunidade. agora por que motivo que surgiu o convite. Alguma coisa que tu me mandou, que eu pensei, Adriana, podia... mas eu sei por que que eu achei que um livro a quatro mãos faria sentido. Porque eu, desde que montei a Metamorfose, nunca parei para escrever. Porque eu sempre estou trabalhando com o livro dos alunos, eu sinto hoje em dia cada vez mais prazer em ver um aluno finalista de prêmio do que eu finalista de um prêmio. E aí, só que eu precisava publicar, né? Precisava continuar escrevendo, senão vocês iam dizer que eu era um escritor de charlatão. Aí eu pensei, olha, se eu chamar alguém para escrever comigo, eu vou ficar constrangido de não responder o e-mail da Adriana, porque a ideia era cada um escrever um texto, né, Adriana? Ela fazia uma, fazia outro. E de fato, tem semanas que eu demorava para responder, mas eu me obrigava a responder, parar, escrever minha parte. E no verão acho que deslanchou, né? Daí o livro saiu. Foi. Clube do Rock foi bem interessante, foi bem legal. A gente, como o Marcelo disse, não tinha um combinado de escrever um livro a quatro mãos. Eu lembro porque eu me senti muito honrada, né? Eu fui na Metamorfose pegar uns livros da Alana do Pan e comentei que estava interessada em escrever um livro juvenil, que não Ah, sabia então foi bem isso. ainda, que eu queria escrever um juvenil, perguntei se o Marcelo me publicaria. E ele disse, sim, escreve o livro e me manda depois uma sinopse, alguma coisa. E aí eu nem mandei sinopse nenhuma. Quando eu cheguei em casa, 2, 3 dias, eu recebi um e-mail do Marcelo. Escuta, quem sabe a gente faz um livro a quatro mãos, vamos pensar em alguma coisa e tal. E aí então surgiu o Clube do Rock, que já começou me dando muita alegria, né? Primeiro pelo E lembra que convite do Marcelo. era para ser mensagem de WhatsApp? A ideia era um diálogo entre os personagens via WhatsApp, que daí a gente Isso. faria rapidinho, mas não funcionou, né, Adriana? Não deu certo. Não funcionou porque a gente não conseguiu encontrar um formato que deixasse legal assim visualmente, que parecesse as mensagens de WhatsApp. Daí a gente chegou a pensar que podia tentar fazer alguma coisa em formato de áudio, com o desenhozinho do áudio, porque os textos seriam longos e ninguém manda textão pelo WhatsApp, né? A gente manda áudio longo às vezes, mas textão não. E aí, por essa questão aí eu acho que do aspecto gráfico, né, Marcelo, a gente acabou optando então pela troca de e-mails, Não, né? foi As carta. pessoas fariam e-mails que seriam cartas Não, é ali, porque a ideia era cartas e-mail, só que e-mail fechadas, ninguém. né? Essa geração não usa e-mail, não daria para ser e-mail. As Aí a cartas, na gente verdade. inventou de fazer cartas mesmo. Só que para poder eles Cartas. trocarem carta, a gente precisou pensar o motivo na história para que eles não pudessem trocar e-mail. E aí surgiu a história. Isso, Curioso que a história isso, ela surgiu a partir da forma. isso. Os e-mails quem trocava era eu e o Marcelo. Eram nós, isso. Essa história, éramos nós que nos comunicamos 100% por e-mail. A gente Porque não se a via. ideia era o personagem Nando, era eu quem escrevia, pensava, né? E ela era a personagem Cássia, que era amiga do Nando, Nando do Reis Cássia Eller, né? E E, que não é sobre eles, mas era uma homenagem. E aí ela fazia as histórias da Cássia, e assim a gente foi indo. e deu muito certo. Desde o início eu gostei muito do resultado, e depois mais certo ainda, porque fomos finalistas do Prêmio Ages em 2021 e finalistas do Prêmio Jabuti. Então, não podemos dizer que essa ideia não frutificou, né? Que Não não deu trouxe certo. bons resultados. Então, Tá, foi agora muito. mostra o teu desse ano. Do ano passado, Agora, né? Que esse ano é que tá ganhando os prêmios. isto. No ano passado, em 2022, eu escrevi o Lápis Preto na Linha d'Água, que é um livro juvenil, que eu acabei gostando da literatura juvenil. Primeiro eu iniciei com a literatura policial, né, que foi a Lana do Pan. Depois eu escrevi contos de horror. Eu meio que migrei um pouco para a literatura fantástica. E aí, com o surgimento do Clube do Rock, eu acabei gostando da literatura juvenil, eu acabei me sentindo muito à vontade para escrever literatura juvenil.
e então surgiu essa ideia de escrever o lápis preto na linha d'água, né? Para quem não sabe, os homens, provavelmente, o lápis preto na linha d'água é o lapisinho aqui, né? Que a gente pinta o olho bem pretinho, é a linha d'água do olho, né? Um monte de gente já Esse me conceito eu não perguntou. conhecia. Lápis preto, sim. Linha d'água eu não conhecia o conceito, viu? É, olha aí, ó, é a linha d'água do olho aqui, ó. Isso é a linha d'água para quem pinta. Então, esta personagem, a Rebeca, como um sinal de empoderamento e de até autoproteção, né? Ela usa esse lápis preto como uma guerreira, né? Então, como as guerreiras usam armadura, ela usa então esse lápis preto na linha d'água dos olhos. Esse livro surgiu de uma necessidade de contar essa história. Eu trabalhei durante muitos anos em escola pública, trabalhei também em escola particular, escola privada, né? Sou formada em professora, trabalhei e me aposentei. E eu ouvi muitos relatos que estão presentes nesta história, de forma muito leve, muito sutil também, assim como o Clube do Rock, né? Esses temas sensíveis, e aqui eu apresento uma série deles, né? Existem muitos temas sensíveis aqui e que são tratados também com, vou dizer, com uma certa delicadeza, com sutileza, mas felizmente é um livro que também me trouxe o prêmio, né? O prêmio Ages, livro do ano na categoria juvenil, e depois o grande vencedor, em empate com a Irka Barrios, né? De o livro do ano, o livro mais votado. Isso para mim foi, na verdade, os dois prêmios foram duas surpresas Esse muito prêmio, grandes gente, para é um mim. prêmio aqui do Rio Grande do Sul. A Associação Gaúcha de Escritores, ela lança esses finalistas, uma comissão de jurados escolhe os finalistas, e os membros da associação, ou seja, os próprios escritores, votam entre os finalistas em cada categoria. E aí a Adriana ganhou na categoria juvenil, que é super difícil, que tem autores juvenis bem conceituados aqui no Sul. E o livro ele é o mais votado proporcionalmente na categoria. Então, por exemplo, se na categoria juvenil ela teve 70% dos votos, e foi o livro que mais teve votos na sua categoria, proporcionalmente. Ele é o livro do ano do estado inteiro, e a Adriana, em empate com outra categoria, ganhou esse prêmio, que é super bacana, assim, é um prêmio realmente para um autor iniciante, difícil, um prêmio raro. Então foi muito bacana. E eu digo, Adriana, depois desse prêmio tu vai ter que falar com a gente. Agora, Adriana, solta o livro e fala aquilo que eles querem saber. Qual é o segredo para ganhar prêmios com os livros escritos? Puxa, será que tem segredo? Bom, vocês nem deixaram eu mostrar meu outro, meu último. Ah, isso eu não Depois eu sabia que mostro. já tinha um para agora. É, isso eu não sabia. Mostra aí. Pelas Mãos de Lali, meu livro infantil, ilustrado pela Liz Quintana. O Marcelo conhece, acho que vocês conhecem a Liz também, porque A Alice está dando ela aula no ilustrou. curso agora. Ela está dando o módulo de Pois é. desbloqueio criativo. Tá, então, Pelas Mãos de Lali é um livro de literatura infantil, uma história, um conto de fada diferente. Aqui a gente aborda, são abordadas as perdas, né, o sentimento de abandono, a solidão, a amizade e a descoberta de que as pessoas entram e saem da nossa vida e está tudo bem, né? A gente tem que saber lidar com isso, e é importante que a criança também aprenda a, a interiorizar e a processar esses conflitos, né? Quantas pessoas entram e saem da vida de uma criança durante o seu crescimento, né? Na sua infância, na sua juventude e até a vida adulta. Então, Pelas Mãos de Lali. Muito Partiu. bem. Agora Vamos eu lá. vou fazer a pergunta de novo, porque depois no YouTube vai ficar esquisito esse corte. Sim, Então, desculpe. Adriana, depois desses livros finalistas de prêmios importantes, vencedores de prêmio importante, o que os alunos vão querer saber é como se faz para ganhar prêmios a partir dos nossos livros. Já dá para tu ter a tua resposta aí. Bom, como é que eu faço? Na verdade, não tem uma fórmula mágica para ser finalista de um livro, né? O meu processo de trabalho, por exemplo, é muita pesquisa, é amadurecimento do texto, amadurecimento do assunto, né? A escolha muito cautelosa do público que eu quero atingir e do vocabulário também. E um trabalho, eu realmente me debruço sobre a história. Eu não sei se eu vou conseguir responder, mas
quando eu penso numa história, eu escrevo essa história assim como um resumo e depois eu vou trabalhando cada capítulo de formas isoladas, formas separadas, como se fosse um quebra-cabeça. Eu espalho. Eu sou do tempo de escrever num papel. Eu tenho um quadro de papel que eu vou fazendo anotações e anoto e risco de vermelho, e depois eu vou passando e misturando os capítulos adiante, atrás. Então, é todo um cuidado, muito estudo, leio, releio, pesquiso, e como eu gosto de dizer, eu trabalho as personagens e a linguagem até que o livro tenha alma. O livro precisa me emocionar, ele precisa me dizer alguma coisa. Aí eu considero que o livro está em condições de concorrer, sabe? Porque eu não gosto de um texto que seja vazio, um texto que não me diga nada. Então, eu sou muito exigente com aquilo que eu faço, muito exigente, fiquei, né, com o passar do tempo, eu fui aumentando o meu nível de exigência e buscando e lendo autores premiados também, lendo livros das pessoas que concorrem a esses prêmios, conhecendo o trabalho deles e tentando adequar a minha produção, né, tentando elevar ao máximo a qualidade daquilo que eu escrevo para poder competir em igualdade de condições. É claro que eu não imaginei que seria vencedora do prêmio. Eu já fiquei muito feliz por estar entre os 3 finalistas, que eu não sei se vocês conhecem bem esses autores aqui do Sul, mas são 2 grandes escritores, né? E eu fui finalista junto com eles. Então, isso para mim já tinha sido uma validação de todo o meu empenho, de todo o meu esforço e de toda a minha dedicação para produzir um texto que eu considerasse de qualidade. Com Adriana, mas certeza. além da questão do trabalho, que eu achei bom o depoimento sobre. Aliás, quanto tempo demorou, Adriana, para fazer o lápis preto? 5 meses eu demorei para fazer. E com Mas eu grau tinha. de envolvimento? Oi, desculpa. Com que grau de envolvimento? Assim, todo dia escrevendo, toda semana? Todo dia escrevendo, todo mundo, todo dia revisitando a história. Eu tinha a história, mas como eu disse, eu não tinha ainda a ordem dos capítulos e ainda me faltavam alguns detalhes, alguns elementos para dar mais vida, mais verossimilhança à história, que é uma história que poderia ser real. É uma história ficcional, mas ela poderia ser real. E Né? tu, Então, eu me dediquei bastante a esse livro, de fato. Eu escrevi durante todos os dias e revisitei e mudei e troquei. E aquela voz do Marcelo o tempo inteiro na minha cabeça, mostrar sem dizer, mostrar sem dizer, mostrar sem dizer, aquilo chegava a me fritar o cérebro. tá Mas eu adiantando, viu? Tá adiantando. tentei aplicar ao máximo possível, evite as descrições, mostre sem dizer, corta os advérbios. Então, eu parti para. Viram como é importante o curso? Eu parti para todos os ensinamentos, peguei a cartilha do Marcelo Spalding e fui limpando, limpando, enxugando, ajustando, ajustando. E não vou nem dizer que eu acho que deu certo, mas realmente deu muito É, certo, agora a tanto gente pode dizer que deu certo, né? que Não fui tem nem o para que um dizer. livro, né? Como uma surpresa para mim, foi o livro vencedor do prêmio. Ah, está Adriana, se fazendo que é surpresa? Não, realmente eu não estou me fazendo. Como o Marcelo já disse inicialmente, é muito difícil que um autor iniciante, uma autora emergente, né, iniciante, embora eu já tenha outras publicações, é bastante complicado porque é uma votação entre os associados, é uma votação popular, e eu não tenho essa base de contatos, né? Essa inter-relação entre todos os autores e autoras da associação. Então, realmente foi muito surpreendente para mim, fiquei muito feliz com o resultado, lógico. Adriana, o teu processo criativo, tu escreve de manhã cedo, de noite, o tempo todo, tá aposentada, como é que tu faz para colocar na tua rotina a escrita? Eu estou aposentada, mas eu gosto de escrever de manhã,
e gosto de escrever de noite. De tarde eu não consigo produzir nada. À tarde, para mim, é muito complicado. E pela manhã é cedo, é 6, 7 horas da manhã até umas 9, 10. Depois eu já canso e já me disperso, já perco totalmente o foco. E aí à noite, 10 horas da noite, 11 horas da noite, assim, quando tá Tu não tudo dorme, quietinho. resumindo. Aí eu fico até a 1, 2, escrevendo, lendo, revisando e polindo o texto, melhorando e pensando, e imaginando e fazendo essas anotações, né? Sempre com a caneta na mão. É digitando e aquele painel, eu não sei como é que é o nome daquilo, aqueles blocos de papel gigantes assim que a gente vai virando Tem que a tirar uma folha. foto disso, Adriana. Tem que tirar uma foto, mostrar Sei lá. lá, aqueles, uns negócios grandes de apresentação do tempo das cavernas, mas eu gosto de ter ali as canetas coloridas e ir rabiscando. E eu tenho uma outra coisa também que eu. Ali, ó, Flipchart. Agatha, muito obrigada pela, pela dica. Flipchart. Flipkart, Flipchart. Ai, tu Então dorme eu. que horas, Adriana? Tô preocupado com teu sono. Se tu começa a escrever às 11 e acaba e volta a escrever às 6 da manhã. Eu vou dormir a 1, 1h30, 2, e aí eu acordo mesmo, e quando eu tenho um livro, eu fico pilhada ali até essa história tá pronta. Eu Legal. vou trabalhando nele mesmo, assim, aquela. Porque tu também tem trabalhado com leitura crítica, edição, revisão. Isso daí tu coloca no teu horário comercial ali, depois das 9 e antes das 6. Isso. E às vezes, como eu estou aposentada, às vezes eu descanso um pouco à tarde ali, eu durmo um pouquinho, 1 hora, 40 minutos de sono já me restabelece. E Ah, aí, interessante. comercialmente, é de tarde. Mas dos meus textos eu gosto muito de manhã cedo e à noite. E eu tenho anotações, assim, eu acho que eu tenho uns 10 cadernos com anotações. Às vezes as frases. É por isso, quando eu estou escrevendo, eu fico tão imersa na minha produção que as frases, às vezes, vêm assim, uma frase, essa frase é legal, preciso anotar em algum lugar. Às vezes eu gravo um áudio e mando para alguém. Ó, te mandei um áudio, depois me manda de volta. Ou se eu estou na rua, ou eu anoto, ou eu mando um WhatsApp, ou eu anoto nos meus cadernos. Eu tenho caderno em toda a casa, assim, tem Legal. muitos anotados. Eu gosto disso, que às vezes, com você deve acontecer, às vezes uma frase super interessante vem, e aí tu não pode deixar aquilo escapar, né? Tu tem que aproveitar esse momento. Agora, é inspiração? Não, né, gente? Não é inspiração, é trabalho, é dedicação, é foco. Não tem essa de inspiração comigo, né? O tema até pode ser uma inspiração, assim, vou falar sobre esse assunto, mas depois é trabalho mesmo, é dedicação, é debruçar sobre o material ali e ficar mobilizando tudo aquilo que eu já estudei, que eu já aprendi, é mobilizar técnicas mesmo para a escrita, né? Não é querer achar que, nossa, como tem talento. Talvez a pessoa tenha uma certa afinidade com a escrita, com a leitura, enfim, mas precisa de bastante trabalho, bastante leitura de outros autores, leitura de mundo, observação, porque, né, o que nos faz autoras e autores é também a observação, né? Nós somos observadores potenciais, né? É isso que nos traz o material literário. Pelo menos eu acredito nisso.